do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Sermão da Montanha, né? Eu gosto muito desse texto e nós vamos meditar nele um pouco nessa noite, em nome do Senhor Jesus, e que seja feita a vontade de Deus e que o Espírito Santo venha conduzir tudo nesta noite aqui, em nome do Senhor. Amém. A partir do versículo 1, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aplique, Deus, a sua palavra em nossos corações. Como já foi orado nesta noite, né, pela minha vida, eu só quero pedir que, mais uma vez, que o Espírito Santo esteja conduzindo tudo e que tudo seja feito para a honra e para a glória do nosso Deus, porque só Ele é merecedor. E esse capítulo de Mateus contém a revelação dos princípios divinos, da justiça, né? Segundo todos os cristãos deveriam viver. É um capítulo que fala das bem-aventuranças, de como nós devemos prosseguir na nossa caminhada cristã. Então, todos nós que somos servos de Deus, devemos ter uma intensa fome e sede da justiça. E é interessante no mundo que nós estamos vivendo hoje, que é uma busca por coisas materiais e não busca o espiritual, que é o mais importante na nossa vida. Então, esse capítulo de Mateus, essas bem-aventuranças, Deus vai nos tratar, Ele trata, né, acerca disso, do cristão ter fome e sede de estar na presença do Senhor. Que a gente estar na presença do Senhor é a melhor coisa do mundo. Como eu costumo dizer lá na igreja, que não existe lugar melhor para estar do que estarmos na presença do Senhor. O melhor lugar do mundo é a presença de Deus na nossa vida. E hoje nós estamos vivendo um tempo que não queremos o melhor para todos, né? Hoje só venha nós. Estamos vivendo nesse tempo. E vosso reino, nada, né? Se tiver bom para mim, né, o resto que se dane, como diz a história. Mas como é que eu, como serva de Deus, não estamos vivendo nesses tempos difíceis, eu vou estar bem sabendo que o meu próximo não está bem e eu me sinto bem com a situação. Porque nós estamos vivendo um tempo de egoísmo, né? No seu bem-estar, se eu estiver comendo, se eu estiver bebendo, se eu estiver dormindo, se eu estiver tudo bem, mas se meu irmão não tiver, e eu muitas vezes não me incomodo com isso. Mas nós, como servos de Deus, a gente tem que se importar uns com os outros.
principalmente nesse tempo, porque eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias aqui na Terra. Os sinais estão aí, é para quem crê, né? E às vezes a gente está falando tanto da volta de Jesus, a gente fala da volta de Jesus na igreja e o povo fica como se fosse um evento natural, um evento normal, um evento comum. Não é. A volta de Jesus, ela é real e ela brevemente vai acontecer. E nós, como servos de Deus, devemos estar ansiando por este dia, porque nós vamos passar de uma vida de dificuldades para uma vida só de louvor e adoração ao nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, glória e louvor. E nós, como servos de Deus, temos que ansiar por esse dia tremendamente e clamarmos, né? Orarmos ao Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque às vezes a gente age como se a nossa vida fosse aqui, e não é. A nossa vida aqui é passageira. A nossa vida é no céu, morando nas mansões celestiais e andando nas ruas de ouro. E esse é o nosso destino final. Então a gente tem que ansiar por isso. É por isso que a gente tem que ter fome e sede de estarmos na presença do Senhor. Então, esse capítulo 5 de Mateus, ele fala sobre isso, sobre os princípios divinos, sobre a justiça, né? Que todo cristão deve ansiar por isso. Então, Jesus aqui no versículo 1, diz assim, né? Jesus vendo a multidão, subiu a um monte. Quer dizer que Jesus estava sentado num lugar normal, mas como tinha tanta gente ali que ele estava com os discípulos, né? Porque aqui diz que os discípulos se achegaram a ele quando ele subiu, né, no monte. Então, assim, tinha tanta gente que Jesus não conseguia ver todo mundo, que queria subir num lugar mais alto para que todos ouvissem, eu creio assim, a sua palavra, né? Aí diz aqui, né? Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Jesus ensinando aos discípulos e a todos que estavam o ouvindo. Dizia assim: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Esse capítulo de Mateus, a partir do versículo 3 até o 11, ele começa falando das bem-aventuranças. Aí a gente sabe o que é bem-aventurança, né? O que é a bem-aventurança? A bem-aventurança é ser feliz, é ser abençoado, é estar de bem com Deus, é estar em paz. Aí o que Jesus está dizendo é bem feliz, bem abençoado, é aquele que faz, né? Aquele que é pobre de espírito. Esse pobre aqui não é o pobre de bens materiais, mas está se referindo ao estado de espírito, à humildade, de reconhecer que nós não somos autossuficientes. Nós temos que reconhecer sempre que somos totalmente dependentes de Deus. Porque sem Ele, nós nada somos e nós nada podemos. Então, o que a Bíblia está dizendo aí de ser bem-aventurados os pobres de espírito, é bem-aventurados os humildes, né? Aqueles que sabem reconhecer o erro, aqueles que sabem pedir perdão quando erra, aqueles que sabem receber a exortação e não ficar com raiva, né? Então, bem-aventurados, bem feliz é você que sabe reconhecer que você precisa de Deus, que você não é autossuficiente, que você é dependente de Deus, que sem Ele a gente não vai para lugar nenhum. Então, o versículo 3, né? Tem versão que diz
bem-aventurados os humildes, mas a minha versão diz os pobres, né? Mas, como eu já falei, né? Essa humildade de reconhecer que nós não somos autossuficientes, precisamos do Senhor na nossa vida. Aí o versículo 4 vem dizendo assim: bem-aventurados que choram. O chorar aqui é sentirmos pesar por aquilo que entristece a Deus. É ter sintonia com os sentimentos e pensamentos de Deus. É sentir a aflição em nosso espírito por causa do pecado. É chorar quando você faz algo de errado e viu que entristeceu o Espírito Santo. Anda junto, né? Aqui, a humildade e o chorar, de você reconhecer que errou, que pecou. Quantas vezes a gente não faz alguma coisa e você se sente mal? Aí é o Espírito Santo de Deus lhe dizendo, você não deveria ter feito isso. Mas a gente tem que ter a humildade de reconhecer, né? Realmente, Senhor, eu não deveria ter feito isso. E é de você se sentir mal com o pecado, de você se sentir mal de estar no meio de pessoas ou de algum lugar que não agrada a Deus. E você chorar, né, por isso, de você ter feito algo, de ter andado com alguém, de ter ido para um lugar e ter desejado algo que não agrada a Deus. Quando você tem sintonia com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, você vai chorar. Aí você vai ser bem feliz, né? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aí você vai ser consolado pelo Espírito Santo de Deus. Aí o versículo 5 diz assim, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Vocês estão me ouvindo? Amém? Eu creio que sim, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu só queria saber um retorninho aí, já que eu não estou vendo ninguém, né? E ninguém está me vendo, mas graças a Deus. Então, o versículo 5 diz que bem-aventurado os mansos, e não os valentes, os desaforados, mas os mansos. É os que fazem a vontade de Deus e que acham nele o seu refúgio. Preocupa-se em fazer a vontade de Deus e não a sua. Nós estamos vivendo um tempo que muitas pessoas que estão dentro da igreja que dizem assim, né? O que importa é a minha vontade. Eu não quero nem saber de nada. O que importa é que eu estou bem, é a minha vontade e acabou essa história. Aquele velho ditado, quem manda no meu nariz sou eu. Quem manda na minha vida sou eu. O verdadeiro cristão, ele não pode agir dessa forma, porque nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. A gente não pode dizer isso. Aquelas pessoas que dizem assim, eu não levo desaforo para casa. Se pisar no meu pé, no meu calo, vai ouvir. E isso não é ser manso, né? E a Bíblia diz assim, bem-aventurados os mansos. É você confiar, né, em Deus, que saber que a justiça vem dele. Não adianta você querer revidar nada, nada. E não adianta você querer impor a sua vontade, porque o que prevalece é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o melhor para a nossa vida, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então eu vou sempre querer que seja sempre a vontade de Deus na minha vida e não a minha, né? Então, quando a gente é manso, a vontade de Deus, ela prevalece na nossa vida. E no versículo 6, a Bíblia diz assim, né? Bem-aventurados que comem e sede de justiça. Esse versículo eu acho
Entendo. Porque eu acho que ele é o mais importante do Sermão do Monte, pois é fundamental que todo cristão tenha fome e sede de estar na sua presença. Como eu falei no início, de esperar pela volta de Cristo com alegria e não ficar feliz com este mundo, com as coisas deste mundo. A gente tem que ter fome e sede de estar na presença do Senhor, a ponto de você se sentir mal quando você não lê a palavra durante aquele dia e não orar. Não ter nem um tempinho para estar na presença do Senhor. Você tem que ter esse anseio, você tem que ter esse desejo de estar na presença do Senhor. Hoje em dia a gente vê tanta gente procurando tanta coisa, de, de vontade de ser isso, de ser aquilo, e a gente muitas vezes não vê a vontade de estar, de buscar acima de todas as coisas. Às vezes a gente tem fome de tanta coisa e esquece do principal, de que a palavra do Senhor diz que quando a gente busca Deus e o Senhor, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas o serão acrescentadas. E quantas vezes a gente passa, né, desapercebido que a gente quer tanta coisa, quer buscar tanta coisa e esquece do principal, que é estarmos na presença do Senhor. Então, a gente tem que ter fome e sede de estar na presença de Deus, que é o mais importante na nossa vida. O versículo 7 diz assim: Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É você ter compaixão do seu próximo, é ajudá-lo na necessidade, é ter prazer de ajudar o outro, né? É ter prazer de estar ajudando. Um minutinho aqui, que meu auxiliar tá aqui ajeitando aqui no computador, só um minutinho. Para eu conhecer todo mundo. Estão me vendo agora? Cadê? Oi? Tá vendo? Glória a Deus. Assim ficou bem melhor, né? Vendo que a gente só falando e não vendo ninguém, aí já fica mais. Fica complicado. Assim, a gente fica meio. Mas graças a Deus que eu estou vendo Rose, irmã Vera, Miriam, Glau, Vivi. Então, tem o irmão Damião, tem outra irmã lá em cima, né? Então, assim, como eu estava falando, né? Que bem-aventurados, né, são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, é o que a palavra do Senhor diz. Então, a gente tem que ter prazer de ajudar o nosso próximo, de ter compaixão das pessoas que muitas vezes estão ao nosso lado, e muitas vezes a gente passa desapercebido da necessidade do irmão, de um amigo. E a Bíblia diz que a gente tem que ter misericórdia. Aí a Bíblia diz assim, né? Bem-aventurado, bem feliz é aquele que é misericordioso. Bem abençoado é aquele que é misericordioso, porque ele também vai alcançar misericórdia. Quantas vezes a gente não passa por situações de estar precisando e a gente até saber e você não, naquele momento não está podendo e pede alguém para ajudar e a gente vê na pessoa a má vontade, né, de ajudar o próximo. Tem gente que não gosta nem de dar carona. Tem um irmão que mora perto de você, você pode ajudar, levar ele em algum lugar. Quando a gente pede, a pessoa coloca meio mundo de desculpas, né, de dificuldades.
E isso está indo de encontro à palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que bem-aventurados os misericordiosos. E a gente tem que ter esse prazer de ajudar tanto os nossos como ao que não é crente. Porque a gente tem que conduzir o pecador a ter misericórdia do pecador, a conduzir ele a conhecer a palavra de Deus, né? Esse bem-aventurado aí também está falando sobre isso, da gente ter misericórdia do pecador e conduzir ele à palavra de Deus, né? De você se manifestar para ele e dizer assim, eu sou servo de Deus, eu posso lhe ajudar, eu tenho alguém que pode lhe ajudar e resolver os seus problemas, porque a gente serve a um Deus do impossível. O nosso Deus, ele é maravilhoso, né? Então, bem-aventurados misericordiosos, bem feliz, bem abençoado aquele que tem misericórdia, tem compaixão e tem prazer de ajudar o seu irmão, de ajudar o seu próximo. O versículo 8 diz assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu acho esse versículo assim tremendo também. Porque o que é ter um coração limpo? Como é que está o meu e o seu coração hoje? Essa limpeza que a Bíblia está falando, de ter um coração limpo, é o que isso? É de você, tudo que você for fazer, está lá, como diz o salmista, lá no Salmo 103, que se eu não me engano, que diz assim, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, será que tudo que há na minha vida está glorificando a Deus? Está sendo da vontade de Deus? Será que o meu olhar, o meu falar, o meu andar está de acordo com a vontade do Senhor? Será que o meu coração está limpo de eu não ter prazer em nada que desagrada a Deus? Do meu coração estar limpo a ponto de eu não falar mal do meu irmão, de eu não criticar o meu irmão, de eu não respeitar o meu irmão? Eu, às vezes, irmãos, fico assim pensando nisso, sabe? Como a gente está vivendo um tempo que a gente não respeita a dificuldade do outro. Em vez de você ajudar, você faz criticar. E isso não é bênção, isso não é de acordo com a palavra do Senhor. Então, se você vê o irmão de alguma forma, com alguma dificuldade, indiferente, o seu papel é chegar perto dele e perguntar, não de criticar e não de falar mal. Porque aquele que tem o coração limpo, ele faz isso. Aquele que tem o coração que agrada ao Senhor, ele faz isso. Então, aí a gente pode realmente dizer, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, Senhor, bendiga o teu santo nome. É que de você ter prazer de estar Quando a gente tem prazer de estar na presença de Deus, a gente não tem tempo de mimimi, de disse-me-disse, de ver o defeito do irmão. Porque a nossa tendência do ser humano é ver o defeito do outro. E enquanto a Bíblia diz, olha a trave que está no teu olho. Olha logo, Jesus manda mandar logo a trave, uma coisa bem grande. E a gente, às vezes, vê o cisco no olho do irmão e não vê a trave que está no nosso, né? Então, quem tem o coração limpo vai ver primeiro o cisco do seu olho e não a trave do seu irmão. Quem tem o coração limpo faz isso. Aí você está agindo de acordo com a palavra do Senhor. Você vai ser um bem-aventurado, você vai ser bem feliz. Porque eu quero ter o meu coração limpo, porque eu quero ver ao Senhor, né? Então, a gente tem que pensar e meditar. E nós estamos vivendo um tempo que é tempo de nós estarmos meditando, corrigindo a nossa vida. E não corrigindo, olhando o defeito do irmão. Se você for olhar o defeito do irmão, seja para amar, para corrigir. E corrigir com amor. Né? Às vezes eu quero corrigir o irmão enquanto a minha vida, o meu coração está sujo.
não está limpo diante de Deus. Então, primeiro eu tenho que corrigir o meu, para depois eu querer corrigir o do irmão. Ver o cisco do meu olho, tirar primeiro o cisco do meu olho, ou a trave do meu olho. Tirar primeiro a trave do meu olho, para depois tirar o cisco do olho do irmão, né? Então, eu já estou terminando, viu, gente? O versículo 9 diz assim: Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha a profundidade desse versículo. Pacificador é aquele que é pacífico, é aquele que semeia a paz, aquele que gosta de ter paz, aquele que gosta de transmitir a paz, aquele que gosta de proclamar a paz. E quantas vezes a gente não vê gente em certas situações que, em vez de pacificar a situação, prefere, como diz a história, meter fogo para que as coisas piorem. Mas nós, como servos de Deus, nós temos que ser pacificadores. Então, se a gente vê alguma... Às vezes a gente vê gente, né? Tem alguma situação que, quando você percebe, em vez de você chegar e dizer, não, gente, vamos resolver, tem outra forma de se resolver. Tem gente, não, que mete fogo. Não, mas é assim mesmo. Se fosse você, eu dizia era isso. Ah, se fosse comigo, eu não levaria desaforo para casa. Quer responder na mesma moeda, né? E a Bíblia diz que a palavra branda, ela acalma o furor. Então, isso é você ser pacificador. E nós, como servos de Deus, temos que ser pacíficos, semear a paz, transmitir a paz, a ponto das pessoas olharem para a gente e dizer assim, poxa vida, você transmite uma paz. É bom estar perto de você, né? Porque aí nós vamos ser bem-aventurados, bem felizes quando a gente é pacificador. Nós temos que ter, os servos de Deus têm que ter esse papel de pacificador, de apaziguar as coisas e não de levantar contendas. E não de inflamar, né? Tem gente que gosta de inflamar, que é um combustível, e joga o combustível, depois, risca o fósforo, né? Aí tem uns que ainda jogam combustível, risca o fósforo e sai, correndo, né? E deixa a situação lá. Mas nós, como servos de Deus, nós não devemos agir dessa forma. Aí o versículo 10 diz assim: Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O 11: Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Sofrer perseguição é a melhor coisa do mundo. Sofrer por Jesus é bom demais. É maravilhoso. Né? O pastor Jean, né? Os irmãos muitos conhecem. O saudoso pastor Jean, ele já está com o Senhor. Ele dizia muito isso. Maria, sofrer por amor a Jesus é a melhor coisa. Sofrer por Jesus aqui e saber que um dia eu vou estar andando em ruas de ouro, vale muito a pena. Vale muito a pena. E quantas vezes a gente vê gente deixando, porque sofreu crítica, porque passou por alguma dificuldade, porque alguém disse alguma coisa contra ele, e tem gente que diz assim, irmã, pastor, eu depois que eu me aceitei Jesus, as coisas pioraram. Piorou não, querido. Piora não. É porque a Bíblia diz que a gente vai ter aflições neste mundo, mas a gente precisa ter bom ânimo. Então, podem dizer o que dizer da gente, mas nós não podemos desistir de Deus. Nós não podemos desistir de servir ao Senhor, porque servir a Deus é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. Então, se você está sendo perseguido
por alguma coisa, por alguém, se você está sendo injuriado por alguém porque você serve a Deus, você tem que glorificar a Deus e dizer assim: eu sou bem feliz, eu sou bem abençoado, porque eu estou incomodando as trevas. Porque a árvore que não dá fruto, ela não é apedrejada. Ela não é atacada. A árvore que dá fruto, ela é apedrejada. Mas nós não podemos desistir de servir a Deus, de estar na presença do Senhor. Então, nós somos bem-aventurados porque servimos a Deus. Nós somos bem-aventurados por estarmos na presença do Senhor, mesmo sofrendo perseguição, mesmo sendo atacados, mesmo pessoas inventando injúrias contra nós. Mas nós somos bem-aventurados. E para finalizar, eu vou ler o versículo 12, né, que diz assim: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. A parte A, né? Porque é grande o vosso galardão nos céus. Então, quando a gente passa por tudo isso, a gente só tem que exultar e nos alegrar, porque grande é o nosso galardão nos céus. Irmãos, é maravilhoso saber que a gente serve a um Deus todo-poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que se importa conosco. Tem aquele hino, né, que diz: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. E apesar dessa glória que tens, tu se importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Oh, glória! Então, Deus é tremendo, Ele é soberano, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Esse Deus tão maravilhoso, Ele se importa comigo e se importa com você. Então, eu quero lhe dizer que eu não sei a situação que você está passando, mas eu quero dizer que você é bem-aventurado, você é bem feliz, você é bem abençoado. Então não desista, exulte e alegre-se, porque o Senhor é contigo. Então que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus e eu já agradeço a oportunidade. Amém? Que Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus.